A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Olha, hoje Deus nos presenteou com uma palavra muito forte, tá bom? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 13, verso 34 e 35, que diz o seguinte: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Antes de qualquer coisa, antes de falar alguma coisa, é necessário de que haja oração. Pai, rendemos graças, glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Senhor, se possível, trata com a nossa alma, nos mostra onde precisamos melhorar e de que maneira precisamos melhorar. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós hoje estamos, acima de tudo, desejando falar acerca de uma palavra que Deus tem depositado em nossos corações. Haja vista, nós temos pregado em vários lugares, mas acima de tudo, isso não faz de nós melhores nem piores. Entretanto, nós temos, acima de tudo, vivenciado a falta de amor que tem ocorrido em muitas igrejas. Tudo isso por conta de indiferença, com a dor do próximo, com críticas e julgamentos, em vez de acolhimento. Tem igrejas que criticam mais e abraçam menos, acolhem menos. E ainda temos vivenciado divisões e disputas por placas, por vaidade, por cargos, por posição. E isso acarreta em muitos lugares uma frieza espiritual, onde a comunhão verdadeira é substituída pela formalidade nos cultos. Quando a gente olha a Bíblia, a gente percebe de que o amor deve ser a base de tudo. E quando eu falo de amor, não é um amor de interesse, porque muitos em determinadas igrejas, em vez de ser valorizado pelo caráter, são valorizados pelo que ele tem. Entretanto, não foi isso que Jesus nos ensinou. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia cita de que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Então, o Espírito Santo, para ele derramar amor em nós, ele precisa, acima de tudo, nos examinar. Romanos 5,5 diz: para que possamos amar não apenas quem nos ama, mas também aquele que nos fere. E aí é que está a grande dificuldade, porque a gente só quer amar quem nos ama. E isso não é característica de cristão. Característica de um cristão verdadeiro é ele amar a todos, inclusive e principalmente aqueles que o ferem ou aqueles que o perseguem. O exemplo maior que nós temos, é claro, que é Cristo. Cristo é o padrão. Ele serviu, ele perdoou e ele deu a vida pelos outros. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja precisa vivenciar o caráter verdadeiro de Cristo. Aquele fervor quando a gente era novo convertido, que tudo era por amor a Cristo. E hoje em dia,
tudo é por interesse, infelizmente. Quando a gente olha na Bíblia e acerca dos dias atuais, a gente vê que muitas igrejas têm belos templos, têm, sabe, uma mídia excepcional, tem música boa e até uma boa organização. Mas, acima de tudo, falta o principal, que é o amor, a essência do amor. O amor é a marca registrada de um verdadeiro discípulo de Cristo. Muitas igrejas estão cheias de pessoas, porém vazias de amor. Então, qual é a evidência de um verdadeiro cristianismo? Para você, o que significa a verdadeira evidência? Então, eu vou te contar. A verdadeira evidência, na verdade, é o amor. Porque Cristo nos ensinou desta forma, que nós precisamos amar uns aos outros. Cristo não amou por interesse. Cristo não amou um porque um dava mais, outro dava menos. Mas, acima de tudo, Cristo nos ensinou a amar. Acima de tudo, e renunciar o nosso próprio eu, para que, acima de tudo, nós viéssemos ser exemplos de amor. Não adianta eu pregar amor e não viver o amor. Não adianta eu dizer para alguém amar se eu próprio não estou amando, porque a falta de amor gera uma frieza terrível. E isso ocorre em lugares em que tem muita competição e muita divisão. Mas a igreja que ama não tem competição, não tem divisão. É o popular, sabe, caráter da igreja primitiva. Onde falta amor, sobra julgamento. Muitas vezes nós vemos irmãos criticando uns aos outros, em vez de estender a mão. A igreja de Coríntio tinha dons espirituais abundantes, mas Paulo repreende porque faltava amor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, onde a qual o apóstolo Paulo diz: ainda sois carnais, havendo inveja e contenda entre vós, mas Deus, sabe, ainda deu àquela igreja a oportunidade de que eles pudessem conhecer os dons do Espírito. Sim, conhecer, acima de tudo, os dons espirituais. Porque quem não tem os dons vai continuar julgando, vai continuar afastando as pessoas. Mas quando a gente ama, a gente sabe se colocar no lugar de alguém. O amor verdadeiro, ele é prático. O amor não é apenas um sentimento, é uma atitude que nós temos que tomar. Perdoar quem nos ofende. Eita, como é difícil. Perdoar quem nos ofende. Mas está escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Também temos que ajudar o necessitado. Pastor, onde é que está escrito isso? Tiago capítulo 2, verso 15 e 16. E, acima de tudo, outra característica de alguém que ama é que ele tem facilidade de carregar as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. A igreja primitiva crescia porque havia, além de amor, ação. Eles partiam pão, repartiam tudo, cuidavam dos outros. Mas tudo isso nos leva a crer que nós precisamos voltar ao primeiro amor, que nós precisamos rever os nossos conceitos. Hoje em dia, dentro das igrejas, mais se julgam e menos se amam, mais criticam e menos perdoam. E eu não estou, generalizando ou falando no nome de igreja de A, de B ou de C, porque cada um é cada um. Mas se nós, acima de tudo, lutarmos
para não se espelhar em quem não ama, mas acima de tudo, ver o exemplo de quem ama. Aí a gente vai ver muita coisa melhorar. Quando a gente fala do primeiro amor, a gente entende de que ali havia fervor, entrega, cuidado, lágrimas pelo próximo. A igreja precisa voltar a amar como Cristo amou, sem interesse, sem barreiras, sem reservas. Porque se nós como igreja não amarmos o nosso próximo, a gente vai perder os propósitos de Deus. O amor, ele tem que ser como um combustível para o Evangelho. Quem ama perdoa, quem ama acolhe, quem ama edifica. Precisamos pedir ao Espírito Santo que renove dentro de nós o amor de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem amado como Cristo amou? Há alguém que você precisa perdoar? Sua vida está marcada pelo amor ou pela indiferença? Se nessas características que eu disse, você precisa melhorar, mudar, ore, pedindo a Deus que Ele derrame o amor dEle sobre o seu coração, para que você tenha um caráter de igreja, igreja que ama e não igreja que mata. Seja um lugar de cura e de esperança. Amém? Foram essas as palavras que Deus depositou aos nossos corações. Deixa eu hoje estar mandando parabéns para uma amiga muito especial, a irmã Luana, daqui da cidade de São Lourenço da Mata. Uma bênção, uma amiga, uma pessoa que eu conheço há anos. Que Deus abençoe sua vida, irmã Luana. Tu és uma bênção e teu testemunho, sabe, é excepcional. Que Deus abençoe você, seu filho, Carlinhos. E que Deus abençoe acima de tudo toda a sua família e teu ministério. E quando for orar, apresenta a serva do Senhor, tá bom? A todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho e que Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Fiquemos todos na paz, em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus.